O Coffee Break de hoje está com o João Martins, da Silnet, não, da Logicalis. É verdade, a Silnet agora é Logicalis e nós vamos tentar perceber com o João Martins exatamente como é que foi feita este negócio. Na verdade, João, bom dia. Muito obrigado por estares connosco. Na verdade, a minha pergunta é: foi a Logicalis que comprou a Silnet? Foi a Silnet que se ofereceu à Logicalis? Como é que foi todo este processo? Bem, para já, antes de mais, bom dia, obrigado pela oportunidade. Foi a Logical, nós não andávamos à procura, naquela altura, desta fase da Silnet, na altura na Silnet não estávamos à procura de vender qualquer tipo de participação. Entretanto, tive uma solicitação da Logicalis no sentido de haver um interesse em companhias a trabalhar especificamente com Cisco na Europa. Tivemos uma primeira reunião, portanto, pescaram-nos o olho, usando, obviamente, essa forma de expressar em função do que disseste, pescaram-nos o olho e foi um namoro de cerca de 1 ano e meio. Portanto, tivemos 1 ano e meio em negociações, a perceber o negócio da Logicalis e da Silnet na altura, porque para mim não era uma questão de vender parte da companhia ou a companhia, era também perceber qual era o futuro, se fazia sentido realmente esta sinergia. E chegámos à conclusão que as estratégias eram muito idênticas do ponto de vista de visão de futuro, obviamente com uma dimensão completamente diferente, e nós estávamos num momento único, tinha sido na altura o melhor ano de sempre, estávamos a crescer, estávamos numa boa fase, mas também sentimos aquilo que muitas vezes dizemos, que Portugal chega um momento que não é suficiente para crescer muito mais, e tínhamos capacidade do ponto de vista de serviços, de exportar serviços e começar, de alguma maneira, a trabalhar outros mercados que não só o mercado português. E, nesse sentido, achámos que seria uma excelente oportunidade de sermos comprados ou ficarmos integrados num grupo como a Logicalis, que tem presença mundial em 26 países diferentes do mundo, é um dos maiores parceiros mundiais da Cisco, é um dos 5 maiores parceiros mundiais da Cisco, e, portanto, tinha uma estratégia de cloud, tinha uma estratégia de IoT, havia uma série de sinergias que nós poderíamos aproveitar, e esse casamento acabou por acontecer, há cerca de 1 ano e meio atrás, acabou por acontecer de uma forma natural, e tem corrido muito bem desde então. Isso significa que o interesse significa duas coisas. Há da parte da Logicalis um interesse em Portugal, ou não, ou o interesse foi na vossa capacidade de exportação de serviços? Não, eu diria que no início o interesse foi na nossa capacidade, dos nossos skills, porque a Logicalis, como eu referi, tem uma forte presença do ponto de vista Cisco no seu portfólio, mas na Europa não era bem assim, ou seja, na realidade a comparação do ponto de vista de penetração da Cisco no portfólio da Logicalis na Europa é diferente do resto do mundo, porque a Logicalis cresce muito por aquisição e alguns das empresas, das companhias que tinha comprado na Europa não estavam completamente focadas em Cisco. E, portanto, a Logicalis procurava uma empresa que pudesse também ajudar, da mesma forma que tem noutros países, pudesse ajudar a esse crescimento nesta estratégia com a Cisco. E nesse sentido começou por aí, começou pelo interesse não em Portugal, mas no interesse especificamente nas nossas competências e na nossa capacidade de crescimento. E obviamente também a Logicalis olha sempre para companhias que tenham uma grande performance, isto nem sempre é habitual em aquisições, mas eles olham sempre para companhias que tenham realmente uma grande performance já antes da aquisição, e nesse sentido foi assim que as coisas aconteceram. Depois, sim, agora posso afirmar que ao final deste ano e meio há um interesse em Portugal. Nós estamos à procura de mais companhias para comprar noutras áreas, dentro do IT, mas noutras áreas que não Cisco, mais no componente de cybersecurity e de cloud, porque a Logicalis hoje em dia tem consciência que Portugal tem grandes competências, não somos muitos, mas somos bons, e nesse sentido, e ao final deste ano e meio, está convencida que Portugal é um bom país para investir. Portanto, começou de uma forma e agora já estamos noutra fase. Mais uma vez, para investir na ótica de aproveitar as skills, ou seja, a exportação de serviços.
A minha pergunta é muito direta quando faço pela segunda vez desta existência, e é: o interesse no desenvolvimento tecnológico do país Portugal é pequeno pela natureza de sermos poucos. Sim, o interesse no investimento para conseguires tirar rentabilidade direta de um país como Portugal, obviamente que não é o maior interesse. Como te digo, a verdade é que no final do dia nós temos Portugal, e neste caso Logicalis Portugal tem uma das maiores performances, não a maior, eu ainda não posso apresentar resultados como sabes, mas tem uma das maiores performances do ponto de vista de rentabilidade percentual, naturalmente, do grupo Logicalis. Portanto, também, por um lado, também existe esse interesse direto. Obviamente, pela nossa dimensão, como referiste, o interesse é mais do que esse, não quer dizer que isso não exista, mas é mais do que esse, e é usar a capacidade que temos para conseguir alavancar o negócio de outros países, respondendo diretamente à tua questão. Relativamente ao mercado português, a minha pergunta é: a lógica de funcionamento é o mesmo que era com a Silnet, ou seja, uma rede de parceiros, e como é que vai ser constituída essa rede de parceiros? Sim, nós mantivemos a mesma lógica, porque, como te disse, na altura do namoro, foi claro para nós que a Logicalis dava uma grande autonomia a cada um dos países. A ideia da Logicalis sempre é, como disse, comprar empresas que sejam rentáveis. Logo, não vamos mudar muito o modus operandi dessas empresas, vamos sim conseguir, de alguma maneira, conseguir alavancar através das sinergias entre os países, depois outros negócios e com o portfólio que a Logicalis tem e algum desses países possa não ter, também alargar o portfólio especificamente em cada um dos países. Portanto, a ideia é continuar a operar da mesma forma. Há fabricantes que continuam a ser os nossos fabricantes de sempre, como é o caso da Cisco, como é o caso da Dell e da Citrix. Juntámos a estes três grandes fabricantes que tínhamos a Microsoft, porque é decisão do grupo, do ponto de vista de cloud, public cloud, trabalhar com a Microsoft. Portanto, aqui sim, é aquilo que eu dizia, há uma extensão do nosso portfólio e começámos a trabalhar e estamos a fazer um grande investimento em Microsoft, mas também, se não fosse a Microsoft, seria noutro fabricante, porque a nossa decisão, nós estávamos naquela altura a tomar uma decisão qual seria o fabricante do ponto de vista de cloud, de public cloud que iríamos trabalhar, e provavelmente até seria Microsoft, mas poderia ter sido outra. Tendo em conta esta integração, esta compra da Logicalis, a decisão ficou automaticamente tomada. Em relação aos outros três fabricantes, as coisas mantêm-se, porque dois deles são fabricantes que pertencem ao portfólio da Logicalis e, portanto, coincidem com o portfólio da Logicalis. A Citrix é um dos fabricantes muito interessante para a Logicalis, no sentido em que não tinham grandes competências na Europa e agora connosco passam a ter mais competências. Havia algumas competências em Espanha e passam a ter mais competências. E, portanto, é nestas sinergias entre os países que eu realmente estou a ver que podemos evoluir ainda mais. Temos tido alguns bons exemplos que isso tem acontecido, tanto na exportação de serviços como na importação de serviços, que é para mim também muito importante. Eu não estou só a olhar para o mercado externo, do nosso ponto de vista, a Logicalis Portugal, estamos também a olhar para o nosso mercado. Portanto, nós, com hoje em dia a capacidade de investimento que temos e as competências que temos noutros países, podemos ofertar aos nossos clientes uma solução completa em diversas áreas e com confiança. Como tu sabes... João, a minha questão, e ainda já vamos passar ao mercado nacional e às sensibilidades do mercado nacional, ainda uma curiosidade que tenho é, nesta perspectiva de apoio aos serviços Cisco, por exemplo, há uma região demarcada para onde vocês vão olhar mais, vocês, Logicalis Portugal, ou ainda não definiram atuação em regiões? Em regiões no sentido... local, ou seja, a Sim. Logicalis Portugal atende a quem? À Grécia, à Espanha, à Itália, ao mercado da Europa do Sul, ou Certo. não, ao mercado da Europa do Não, Norte? eu não quero... Não. Certo, basicamente eu vou-te dizer Europa, e Europa para a Logicalis neste momento, ao dia 2, amanhã poderá ser diferente, estamos a falar em Espanha, estamos a falar em UK, estamos a falar na Irlanda e estamos a falar na Alemanha. Portanto, basicamente é isto que estamos a falar ao dia de hoje. E nesse sentido é para estes países todos que estamos a exportar serviços e que eu cada vez mais quero formalmente ter cá em Portugal um Managed Service Center para servir a Europa
para estes países que atualmente a Logicalis tem e para outros países, outras aquisições que futuramente a Logicalis irá fazer. Portanto, essa é a nossa intenção. Para já o que estamos a fazer é um bocadinho à la carte, a exportar este tipo de serviço e aumentar a nossa capacidade aqui em Portugal. Temos aqui um grande desafio, João, como sabes, que tem a ver com recursos humanos, e este vai ser o grande desafio para Era isso que eu ia perguntar a seguir, ainda antes desse centro que ambiciona ter para Portugal, que ambiciona ter para Portugal, a minha pergunta é, vai a Logicalis Portugal ter que contratar muita gente? Sim, esse centro de competências é o maior desafio que temos. Sim, antes temos que contratar muita gente e esse é o maior desafio, é como dizia João. O resto eu estou perfeitamente tranquilo do ponto de vista de expertise, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de equipa. O problema vai ser mesmo, e é um grande desafio que todos os gestores têm hoje em dia, será hoje e no futuro os recursos humanos. Agora, nós temos também a ver a vantagem que Portugal também tem a esse nível. Nós não podemos olhar só para os recursos humanos que existem em Portugal, os recursos humanos portugueses, nós temos que perceber a capacidade que temos de atrair talento de fora. E esta é a grande questão. E uma empresa como a Logicalis, quando nós começamos, e eu vou dar um tiro no pé em relação ao mercado nacional, João, mas quando nós começamos a ter, se nós tivermos a capacidade e temos de atrair talento que vem de fora e reter esse talento cá, pelo custo de vida, pelo nosso clima, por todas as razões, as 1000 razões que nós temos para conseguir atrair talento e porque hoje em dia trabalhar em Portugal ou trabalhar noutro país qualquer do mundo, do ponto de vista de ferramentas, do ponto de vista desta nova era, é perfeitamente igual. E, portanto, com estas vantagens todas, e com algumas vantagens podemos enumerá-las, nesse sentido, e se o grande fator aqui tem a ver, obviamente, com ser competitivo, e quando tu vais vender serviços para países em que o valor de venda é muito superior ao valor de venda em Portugal, portanto, tu consegues pagar mais às pessoas para conseguir atrair esse talento, porque o teu target do ponto de vista de preço de venda vai ser diferente. Obviamente que isto pode ser um problema para a Logicalis Portugal, aqui para o nosso mercado, poderá ser um problema, temos que geri-lo da melhor forma, mas será uma grande vantagem indireta para nós, uma grande vantagem para Portugal. Acho que isso vai criar também uma dimensão diferente para a Logicalis Portugal e que poderá ser benéfico para nós termos localmente recursos para os nossos clientes, mesmo que não seja que não tenhamos o valor mais competitivo, vamos ter a vantagem de ter recursos altamente qualificados em áreas que provavelmente não existem em Portugal. E isso pode ser uma vantagem também para algumas empresas que tenham essa capacidade de investimento aqui em Portugal, e temos algumas empresas, principalmente o Enterprise, com essa capacidade. Portanto, e é nesse mercado que nos estamos a posicionar. Eu prefiro arriscar a não ser tão competitivo do ponto de vista de preço quando tivermos esse centro de competências cá, mas garantir o futuro tanto da Logicalis Europa, como também da transformação dos nossos clientes, porque nós não transformamos os nossos clientes tendo sempre o preço mais barato, nós transformamos os nossos clientes quando conseguimos impactar o negócio deles, e isso tem que ser com soluções inovadoras e não mais do mesmo. E nesse sentido... João, é verdade, há aqui uma outra pergunta que passa por isso mesmo, que é, vamos agora falar aqui um bocadinho do mercado português, e uma das questões que queria lançar, apelando aqui a tua experiência, é esta coisa que se fala da pandemia, acelerou a digitalização. O dinheiro da famosa bazuca vai fazer com que as empresas transformem digitalmente. Mas ambos sabemos que uma das principais questões que estão inerentes à transformação digital e à digitalização das empresas e dos negócios passa pela alteração da cultura empresarial. Não há digitalização sem alterar a cultura das empresas. E nós sabemos que o nosso tecido empresarial isto não é uma crítica, mas é uma realidade. É conservador, ou na gestão. É conservador na forma de gerir. Ou pelo menos as principais empresas, em alguns setores, ainda são muito conservadoras na forma de gerir. Das tuas previsões, do teu olhar para o mercado, ainda vai demorar algum tempo a transformação digital? Ou tu achas que a sensibilidade da capacidade dos gestores vai fazer com que eles deixem cair o seu conservadorismo na gestão e, de facto, alterem as culturas instituídas hoje?
João, essa é uma excelente pergunta, e porque é verdadeiramente assim que as coisas acontecem, mas eu sinceramente acredito que vai ser muito mais rápido do que todos nós esperamos, só por uma razão. Nós realmente, do ponto de vista de planeamento, os gestores, eu estou-me a incluir nesses gestores naturalmente, somos bastante conservadores, isso é inegável, mas também temos uma capacidade de adaptação, isso é tipicamente português, temos uma capacidade de adaptação e de adoção de novas tecnologias muito à frente de grande parte dos países do mundo. E, portanto, nesse sentido, neste momento é uma necessidade, neste momento já não é uma opção. E quando deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade, nós somos ótimos nisso. E acho que este período de Covid provou isso mesmo. As empresas portuguesas, mesmo com alguns de nós bastante conservadores da forma como temos gerido as nossas companhias, de repente e em meses conseguimos transformar efetivamente as nossas companhias. Grande parte dos parceiros dos meus concorrentes conseguiram fazê-lo, é um facto. E a partir de agora, com essa transformação que fizeram, tu tocaste nesse ponto, estamos a falar em transformações do ponto de vista de cultura da empresa, de processos, automatização de processos, isso é que é a transformação que todos nós falamos, e passa por pessoas, passa por responsabilizar, passa por termos ferramentas de controle, não a que horas é que as pessoas entram e saem, mas sim do ponto de vista de objetivos, como é que controlamos os objetivos, responsabilizar mais as pessoas, ainda mais as pessoas, porque o que está a acontecer, e eu digo isto sem qualquer tipo de orgulho, é que as pessoas que trabalhavam mais, trabalham ainda mais, as pessoas que trabalhavam menos, trabalham ainda menos. Nós temos que arranjar a forma de controlar as coisas para balancear tudo isto. E nesse sentido, tendo em conta que já não é uma opção, João, eu acho que as coisas já aconteceram, estão a acontecer e não há volta a dar. Portanto, a nossa capacidade de adaptação vai se sobrepor à forma como normalmente nós gerimos as empresas com maior cuidado, adjetivar de outra forma, eu diria com algum cuidado, porque o nosso mercado é pequeno e historicamente sempre foi assim que teve que ser feito, porque não há, muitas vezes isso é o resultado também do nosso mercado, não se pode errar, não há espaço para erro, e quando não há espaço para erro, tu és conservador. Mas hoje em dia não tem a ver com errar ou não errar, tem a ver ou estás ou não estás, ou estás ou morres, ou transformas ou morres. Muito bem. João, há um vasto portfólio da Logicalis, passa por soluções IoT, cloud e cibersegurança, nomeadamente estes três fatores, estas três áreas de atuação. A minha pergunta é se, em termos estratégicos, há uma destas áreas que esteja nesta fase que vai ter um foco maior, ou ambas as áreas estão perfeitamente ao mesmo nível? Não, do ponto de vista de Portugal, agora vou falar de Portugal. Portanto, do ponto de vista Logicalis global, obviamente que cybersecurity, cloud, IoT e data analytics são os quatro grandes pilares. Em Portugal, a ordem, vamos obviamente apostar nos quatro, mas a ordem será cloud, cybersecurity, IoT e data analytics. Será esta a ordem. Nós estamos, do ponto de vista de cloud, estamos a fazer o maior investimento este ano em cloud. Do ponto de vista de cybersecurity, estamos a fazer um investimento, não ao nível da cloud, mas um grande investimento e a usar os skills que Espanha tem. Espanha é muito forte em cybersecurity, portanto estamos a juntar aqui estas valências no sentido de termos uma solução completa para o nosso mercado. E depois também temos em UK uma empresa especializada com um SOC e que também estamos a suportar a nossa oferta nesse sentido. Portanto, vão ser as duas maiores apostas em Portugal. E depois IoT mais a parte de infraestrutura, é o que temos feito. Como tu sabes, a IoT é um mundo e, portanto, é um conceito, e do ponto de vista de infraestrutura estamos a trabalhar bastante com a Cisco em IoT. E mais tarde será Data Analytics, porque é uma área muito importante, mas sim, em Portugal ainda não temos maturidade para eu considerar o primeiro investimento. Eu não estou a dizer que não considero não venha a ser. Muito importante. Muito bem. João, muito obrigado por esta conversa, por te teres disponibilizado a poder conversar connosco, também para que as empresas parceiros, empresas clientes possam perceber melhor, olhos nos olhos, o que é que foi esta transformação. E em tom de terminar, dizer que este é, para nós, Computer World, um exemplo de que é possível atingir o mundo a partir de Portugal. Algo que já dizemos há algum tempo. É verdade, somos poucos, somos pequenos,
mas a nossa dimensão e a nossa capacidade intelectual supera e tem a capacidade de fazer com que grandes empresas no mundo venham aqui beber o que precisam para fornecer os seus clientes.